Imagine acordar numa praia que não está em nenhum mapa. O sol bate nos olhos, a boca seca, e ao redor, apenas pegadas femininas, finas e precisas, que desaparecem na mata. Você segue o rastro e encontra algo que não deveria existir. Uma vila inteira, habitada apenas por mulheres. Elas sorriem, mas o sorriso é afiado. E de repente, você percebe que não foi um náufrago. Foi convidado. Só que, nesta ilha, convites podem ser sentenças de morte. Hoje eu vou te contar sobre o lugar onde homens são raros, e sobreviventes, mais raros ainda. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like para espalhar essa história pelo mundo, e comenta aqui de onde você está me ouvindo agora. Quero saber se essa ilha poderia te encontrar também. Sente-se, respire fundo, e prepare-se para ouvir o que aconteceu quando um homem chegou lá. Ele foi encontrado boiando de bruços, preso entre algas e pedaços de madeira. Não havia sangue, mas o corpo estava rígido, e um colar de conchas finamente trabalhadas enroscado no pescoço. A corrente que prendia o colar terminava em um nó perfeito, como se fosse um presente, ou uma assinatura. A maré trouxe o corpo até a praia mais próxima, e os pescadores que o viram juram que por um segundo o homem sorriu. Não o sorriso de quem está vivo, mas de quem sabe um segredo que ninguém deveria ouvir. E foi assim que o boato voltou a correr pelas tavernas. A Ilha das Mulheres tinha levado mais um. Só que desta vez, havia sobreviventes para contar. E um deles era ele mesmo, dias antes dessa cena. Porque o fim dessa história começou muito antes, numa noite de cerveja ruim e promessas impossíveis. Naquela noite, ele não buscava aventuras, só uma desculpa para não dormir no cais gelado. Ouvia histórias de marinheiros como quem ouve fofocas de vizinhança. Descrentes, mas atentos. Entre relatos de monstros marinhos e tempestades lendárias, um velho com hálito de rum falou baixo, como se estivesse contando pecado. Havia uma ilha, só mulheres. Nenhum homem sobreviveu para contar. O velho tossiu, tomou mais um gole e completou. Mas quem entra lá, não quer sair. Foi o tipo de frase que gruda no cérebro como música ruim. Irritante, perigosa, impossível de esquecer. Ele riu, mas a semente já estava plantada. E sementes, quando caem no terreno certo, sempre germinam. Nos dias seguintes, tentou rir da ideia, mas cada maré, cada horizonte distante, parecia chamar. A ilha se tornara um fantasma navegando com ele, mesmo quando não havia vento. E como acontece com todo bom tolo, ele começou a procurar informações, discretamente, como se não quisesse saber. Cada resposta que encontrava vinha acompanhada de um aviso velado. Você não volta o mesmo. Alguns diziam que eram bruxas, outros que eram guerreiras exiladas. Havia até quem jurasse que eram filhas do mar, enviadas para punir homens arrogantes. Ele, claro, escolheu acreditar na versão que mais alimentava a curiosidade. E curiosidade, como você sabe, é só coragem fantasiada. A decisão veio numa madrugada chuvosa. Entre trovões e o cheiro de peixe velho, comprou um lugar no navio de um contrabandista. A rota oficial não passava por lá, mas o homem sabia atalhos. Código para dizer que passava por lugares onde ninguém deveria estar. No porão do barco, o som de água pingando se misturava ao ronco de ratos. Ele fingia dormir, mas na verdade, contava as horas para ver o que nunca deveria ser visto. E no fundo sabia, não estava indo buscar ouro, mas um mito. E mitos, quando vistos de perto, costumam morder. A primeira visão da ilha não foi como nas lendas. Não havia névoa mágica, nem música etérea. Só um recorte de terra verde escura contra o céu cinzento. Como se o mundo tivesse esquecido aquele lugar. A praia era calma demais, sem gaivotas, sem sinais de vida. E foi exatamente essa calma que fez a espinha dele gelar. O contrabandista não quis se aproximar, murmurando algo sobre não provocar as marés. Então ele pulou. Sim, pulou. E nadou até a areia, como quem aceita um desafio invisível. Cada braçada parecia mais pesada, como se a água quisesse puxá-lo para trás. Quando chegou à margem, percebeu que não estava sozinho. As pegadas eram recentes, pequenas, quase delicadas, mas firmes como trilhas de caça. Segui-las parecia inevitável, como se fossem cordas invisíveis puxando-o para dentro da mata. A vegetação se fechava ao redor, abafando qualquer som do mar. Havia cheiro de flores,
mas também de fumaça distante. E pela primeira vez, ele sentiu que talvez o velho bêbado não estivesse exagerando. A cada passo, a sensação de ser observado crescia. Até que, numa clareira, elas apareceram. Eram mais de 20. Algumas carregavam cestos, outras ferramentas que não reconheceu. Todas pararam para olhar. O silêncio que se seguiu foi quase físico, como se o ar tivesse virado pedra. Uma, mais alta que as outras, se aproximou. O sorriso dela era tão perfeito quanto perigoso, como uma lâmina polida. Ela falou algo que ele não entendeu, mas a entonação era clara. Bem-vindo, ou condenado. E foi assim que ele soube. A história estava apenas começando. Talvez você ache que sabe o que faria nesse lugar, mas eu quero que você escreva nos comentários. Se acordasse numa ilha com apenas mulheres, e nenhuma garantia de sair vivo, qual seria sua primeira reação? Estou curioso para saber se você sobreviveria, ou não. Agora, vamos para a próxima parte. Porque a primeira regra dessa ilha é a mais mortal de todas. Ele acordou com água salgada queimando os olhos e a boca. Estava deitado sobre tábuas encharcadas, metade submerso, metade preso entre destroços. As mãos, cortadas, seguravam instintivamente um pedaço de corda que já não prendia nada. Ao redor, só o som insistente de ondas batendo e algo mais distante, passos leves na areia. Quando ergueu a cabeça, viu silhuetas contra o sol nascente, todas femininas. Nenhuma se aproximou. Ficaram ali, como juízas num tribunal silencioso, avaliando se valia a pena salvá-lo. E, pelo olhar delas, não parecia uma decisão óbvia. Horas antes, o mar não parecia ameaçador. O contrabandista, confiante como sempre, bebia e cuspia histórias pela boca. Falava de caminhos secretos e portos invisíveis, como se tivesse mapa no sangue. Mas o vento começou a mudar, e o céu a fechar. Primeiro veio a chuva fina, quase doce. Depois, a parede cinza no horizonte. O tipo que você só vê uma vez e entende por que marinheiros bebem tanto. O barco começou a ranger como se reclamasse de estar vivo. E no fundo, ele soube que aquela viagem ia custar caro. O momento exato em que tudo virou não foi um raio, nem uma onda gigante. Foi uma corda que arrebentou. A vela principal se soltou como um animal enfurecido, arrastando madeira, homens e destino para o caos. O contrabandista gritou ordens que ninguém ouviu, porque o mar estava falando mais alto. Uma onda se ergueu, e ele não teve tempo de decidir se mergulhava ou se rezava. Só se viu voando por cima de barris e cordas. E de repente, a água era tudo. A corrente não puxava para baixo, puxava para o lado. E foi isso que salvou. Em vez de afundar, ele foi arrastado como um tronco perdido, até um ponto onde o mar se quebrava mais suave. Não havia força nos braços, só a vontade de não virar mais um corpo nas histórias de taverna. E, no meio daquele torpor salgado, sentiu areia sob os dedos. Areia quente. Um calor que não combinava com a tempestade que deixara para trás. O primeiro contato com a ilha foi o som. Nenhum. Sem gaivotas, sem folhas batendo. Apenas o próprio fôlego irregular e, de novo, aqueles passos. Quando conseguiu focar a vista, percebeu que as figuras não usavam uniformes nem roupas idênticas. Cada uma era diferente, mas havia algo comum. Todas carregavam algo. Redes, lanças, facas, cestos. Era como se tivessem vindo de vários lugares ao mesmo tempo, mas com o mesmo propósito. E o propósito parecia ele. Ele tentou falar, mas a voz saiu fraca, engasgada. Não houve resposta. Uma das mulheres apontou para ele com o que parecia um cajado decorado com penas e conchas. Outra fez um gesto rápido, como quem autoriza ou condena. E então, simplesmente, viraram as costas e começaram a se afastar. Era um convite, mas também um aviso. Siga se tiver coragem. Ele, obviamente, seguiu. Porque é isso que idiotas curiosos fazem. A trilha que deixaram era limpa, sem marcas de improviso. Parecia mantida de propósito, como um corredor entre árvores. O chão era coberto por folhas secas que não faziam barulho, como se o som fosse proibido. O cheiro de sal começou a ser substituído por algo adocicado, quase enjoativo. De vez em quando, uma delas olhava para trás, não para conferir se ele vinha, mas para medir o quanto ele já estava preso. E cada olhar parecia um teste silencioso, como se a qualquer momento pudessem decidir que ele não passaria do próximo passo.
a primeira visão da vila foi um choque. Não era uma aldeia primitiva como imaginara. Havia casas de madeira bem construídas, cercas de pedra e até pequenas torres de vigia. Um rio cortava o lugar, e havia pontes feitas com cordas e tábuas, firmes e calculadas. Crianças corriam, mas não riam. Homens, nenhum. E, no entanto, não havia nenhum traço de ausência. Apenas uma presença feminina esmagadora, organizada e armada. Muito armada. Ao entrar, sentiu o peso dos olhares. As mulheres mais velhas, sentadas sob sombras, pararam o que faziam para observá-lo. As mais jovens cochichavam, como quem avalia mercadoria nova no mercado. Algumas se aproximaram um pouco, não por simpatia, mas para medir altura, ombros, postura. Ele era uma novidade, e novidades ali pareciam raras, mas também pareciam perigosas. E pela tensão no ar, entendeu que talvez não fosse o primeiro a passar por aquilo. Talvez fosse só o mais recente. Uma das figuras mais imponentes, com tranças longas e um colar de dentes, se adiantou. Falou algo no idioma local, rápido e cortante. Uma das guardas traduziu, sem emoção. Você foi aceito para julgamento. Julgamento? Ele não sabia se isso significava comida e cama, ou corda e pedra. Mas, pela expressão das outras, ambas as opções eram possíveis, e igualmente prováveis. Foi assim que percebeu. O naufrágio não foi azar, foi o ingresso. E se o ingresso já foi pago, não há devolução. O próximo passo não dependia mais dele, e sim das regras invisíveis daquela ilha. Regras que, como descobriria em breve, não tinham nada de aleatórias. E a primeira era também a mais mortal. Ele ainda lembra do som seco que cortou o ar, o estalar de uma lança batendo contra o chão, a poucos centímetros de seu pé. Não foi um ataque. Foi um aviso. E no olhar da mulher que segurava a arma, havia algo que misturava tédio e ameaça. Era como se dissesse: você respira por permissão, e essa permissão vence a qualquer momento. Atrás dela, a vila inteira parecia ter parado para ver o que ele faria. E como todo homem que não sabe quando ficar calado, ele sorriu. Um sorriso nervoso, torto, e como descobriria depois, um erro fatal. Porque aqui, sorrir podia significar mais do que ele imaginava. Horas antes, o clima não parecia tão tenso. Ele ainda estava tentando absorver cada detalhe. As casas, os objetos de cerâmica, as pontes suspensas. Havia cheiro de peixe fresco e flores, uma mistura curiosa que não combinava com o silêncio quase ritual. Nenhum cão latindo, nenhuma risada solta, apenas passos medidos e vozes controladas. Até as crianças falavam baixo, como se a própria ilha fosse uma igreja. E ele, desajeitado como um turista que pisa no tapete errado, não percebia que cada gesto era observado. O que ele achava que era curiosidade, na verdade era avaliação. Avaliação de predador. Enquanto era conduzido pela trilha central, percebeu que as construções tinham lógica militar. As casas eram organizadas de forma a criar corredores de vigilância, pontos de controle e áreas de isolamento. Não era uma vila inocente, era uma fortaleza camuflada. E ele estava no centro dela. O que mais chamou a atenção foram as torres, de madeira, mais altas o suficiente para vigiar todo o perímetro. Algumas mulheres observavam lá de cima, armadas com arcos curvos. Não havia nada romântico ali. Era eficiência pura. Quando chegou à praça central, viu algo que não esperava. Um círculo marcado no chão, com pedras pintadas de vermelho. Parecia um ringue, mas com uma energia ritualística. No centro, um totem feito de ossos, humanos e animais. Ele tentou não encarar por muito tempo, mas já era tarde. Algumas mulheres perceberam e trocaram olhares. Era como se tivessem marcado um ponto mental. Ele repara nos detalhes. E naquela ilha, reparar podia ser tão perigoso quanto tocar. Mas ele ainda não sabia disso. O erro fatal aconteceu quando uma das líderes se aproximou. Alta, magra, com tatuagens que subiam do braço até o pescoço, ela parou diante dele. O silêncio era absoluto. Ele, sem saber como reagir, fez o que qualquer marinheiro faria numa taverna. Sorriu. O problema é que, naquela cultura, sorrir para uma líder durante um julgamento preliminar era sinal de desafio. Desafio. Ou provocação sexual.
Nenhuma das duas opções era boa. E ambas pareciam ofendê-la. O clima mudou como o vento virando no mar. As mulheres que observavam relaxaram os ombros, mas não por alívio, e sim por expectativa. A líder ergueu a lança e fincou-a no chão, quase acertando seu pé. Não foi um acidente. Foi para mostrar que podia ter sido. Ele congelou, finalmente entendendo que estava num lugar onde gestos valiam mais que palavras. E o gesto dele tinha sido o errado. Muito errado. A tensão foi quebrada por um comando seco no idioma local. Duas guardas se aproximaram e o empurraram levemente, indicando uma nova direção. Ele foi levado para uma estrutura de madeira maior, com portas esculpidas e símbolos pintados em vermelho. Ao entrar, o cheiro de ervas queimadas invadiu os pulmões. O ar era denso, pesado, quase sólido. Havia figuras sentadas em círculo, todas mais velhas, com colares de conchas e pedras escuras. Ele não sabia, mas estava prestes a conhecer a autoridade suprema da ilha. Naquele momento, ainda achava que tudo era parte de uma recepção estranha. Não percebia que cada passo, cada pausa e cada olhar era calculado. Como peças de um jogo que ele não sabia jogar. E pior, sem saber as regras, já estava perdendo. A vila não o estava recebendo. Estava decidindo o que fazer com ele. E quando percebeu isso, já era tarde demais para apagar o sorriso. Você pode imaginar que tipo de lei pode existir num lugar onde só há mulheres e onde cada gesto de um homem é interpretado como ameaça ou oferta? Pois é. Ele também estava prestes a descobrir. E a primeira regra era algo que faria qualquer marinheiro pensar duas vezes antes de desembarcar ali. Vamos para ela. A primeira coisa que ele ouviu não foi uma voz. Foi o som de lâmina deslizando contra a pedra. Era afiado, ritmado, quase hipnótico. Quando olhou para o lado, viu uma mulher afiando uma adaga tão fina que parecia cortar o próprio ar. Atrás dela, outra mexia num pote de barro fumegante. E, no centro da sala, uma figura de costas, sentada num trono baixo, mexia lentamente uma taça de metal. A tensão era tão espessa que dava para sentir na língua. E antes que qualquer palavra fosse dita, ele soube. Estava prestes a ouvir a regra que separava vivos de mortos naquela ilha. Só não sabia se ainda dava tempo de escolher em qual lado ficaria. Minutos antes, havia sido empurrado para dentro da sala com a delicadeza de quem guarda um animal desconhecido. As portas se fecharam atrás dele, com um barulho seco que ecoou como martelo de juiz. O chão era de tábuas gastas, cobertas por peles e esteiras coloridas. O ar estava saturado de ervas queimadas, com um fundo metálico, talvez sangue seco, talvez só paranoia. À sua frente, 6 mulheres sentavam em cadeiras baixas, dispostas em semicírculo. Não havia pressa nos gestos. Cada movimento parecia ter significado próprio. Era como se estivesse diante de um tribunal, ou de um ritual. A figura central virou o rosto, revelando traços marcados e olhos que não piscavam. Ela não era a mais velha, nem a mais imponente fisicamente, mas carregava uma autoridade quase física. O tipo de presença que faz você querer olhar para baixo sem saber porquê. Ela ergueu a taça e bebeu um gole, mantendo os olhos nele o tempo todo. Depois, falou algo que soou como uma sentença. Uma das guardas traduziu sem emoção. Nenhum homem permanece na ilha sem a permissão do Conselho das Mães. E pelo tom, permanece, podia ter mais de um significado. Ele quis perguntar qual era o processo para conseguir essa tal permissão, mas percebeu que não havia espaço para perguntas. O silêncio das outras era quase mais ameaçador que a frase em si, e o título, Conselho das Mães, soava enganador. Não eram mães no sentido de afeto e acolhimento. Eram mães como um vulcão é mãe de uma ilha. Criadoras, sim, mas também capazes de destruir tudo. A palavra mãe ali tinha um peso que ele não queria testar, e que, pela forma como olhavam, já estava sendo colocado sobre ele. O conselho era composto por 6 figuras, cada uma com um símbolo esculpido no encosto de sua cadeira. Uma espada, um livro, uma foice, uma taça, uma máscara e uma serpente. Cada uma, aparentemente, representava uma função ou um papel na comunidade. E cada uma estava ali para medir se ele era útil ou descartável. O problema é que ele não sabia como ser útil num lugar assim. O que para ele poderia parecer ajuda, para elas poderia ser invasão.
e por isso cada palavra que pudesse sair de sua boca seria uma moeda jogada no escuro. E moedas erradas ali não voltavam. Uma das mulheres, a da máscara, inclinou-se para a frente e disse algo curto. A tradutora repetiu: "Você foi encontrado, logo pertence à ilha até decisão contrária." Pertence. A palavra grudou na mente dele como graxa. Pertencer significava não poder sair sem permissão. E a permissão era dada por aquelas 6. Era prisão, mas com cortesia. E no fundo, talvez fosse pior que prisão. Porque havia sempre a ilusão de escolha. Ele entendeu que ali não bastava respeitar as regras. Era preciso aprender a linguagem silenciosa da ilha. O modo como se olha, como se caminha, até como se respira. Tudo era observado. E cada deslize podia ser interpretado como afronta. Não havia espaço para acidentes culturais. Ou você aprendia rápido, ou aprendia tarde demais. E na ilha, aprender tarde demais significava que outra pessoa contaria sua história, se contasse. O que, pelo histórico que ele ainda desconhecia, não era comum. Ao fim da reunião, não houve sentença final, apenas um gesto. 2 mulheres se levantaram e o conduziram para fora, como se fosse óbvio que ele seguiria. Ninguém explicou para onde. Ninguém perguntou se ele queria comer, descansar ou se estava ferido. Ele percebeu que, naquele lugar, você não é convidado a existir. Você apenas existe até decidirem o contrário. E cada segundo vivo era um voto de confiança temporário. Confiança que, a qualquer momento, poderia evaporar como névoa ao sol. Você pode achar que já viu sociedades rígidas, mas essa era diferente. Aqui, o poder não precisava gritar. Ele se sentava, te olhava e deixava você se afogar no próprio silêncio. E era nesse silêncio que os homens desapareciam. Mas ele ainda não sabia disso. Tudo o que sabia é que estava vivo. E que pela primeira vez desde o naufrágio, começou a se perguntar: por quanto tempo? E foi assim que ele chegou ao próximo passo: conhecer a história antes dele. O som que ecoou pela sala foi um estampido seco, como madeira se partindo. Não foi uma porta, foi o cajado da líder mais velha batendo no chão. As outras pararam o que faziam, e o ar ficou mais pesado, como se a gravidade tivesse aumentado. Ele, sentado no centro, sentiu as pernas formigarem, não pelo frio, mas pela pressão invisível. O rosto da velha não tinha expressão, mas os olhos... os olhos eram lâminas gastas de tanto cortar. Aquele gesto não era casual. Era um veredito silencioso. E embora não entendesse uma única palavra da língua local, sabia que acabara de ser convocado para algo que ninguém queria enfrentar. Um julgamento. Mas um julgamento que não dependia de leis, e sim de vontades. Antes disso, tinha sido levado de volta à grande casa de madeira. Do lado de fora, o céu estava encoberto e o vento parecia carregar murmúrios. As mulheres que o escoltavam andavam em silêncio, mas com passos sincronizados. Era como se ele fosse um pacote frágil, ou perigoso. As ruas da vila estavam vazias, e ele notou que até as crianças haviam desaparecido. Não havia música, risos ou cheiro de comida. Tudo parecia ter sido pausado para aquele momento. E, como descobriria, isso não era bom sinal. A sala do conselho não era grande, mas cada detalhe gritava poder. Os tronos de madeira escura, entalhados com símbolos e figuras, ocupavam o fundo. À frente deles, um espaço vazio. O tipo de vazio que existe apenas para ser ocupado por quem está sendo julgado. No teto, correntes pendiam com pequenos sinos de cobre que tilintavam levemente com o vento. O som lembrava um aviso fúnebre. O chão estava coberto por tapetes gastos, mais limpos. E no centro, um tapete vermelho, claramente reservado para quem deveria se ajoelhar. Ele, por instinto, ficou de pé. As 6 mulheres do conselho estavam dispostas como peças de xadrez, cada uma com sua marca. A da espada tinha o olhar fixo, como quem calcula distâncias. A do livro observava com a calma irritante de quem já sabe a resposta. A da foice brincava com um colar de ossos, sem desviar os olhos. A da taça bebia algo que parecia vinho, mas que cheirava a ervas amargas. A da máscara mantinha o rosto imóvel, quase inumano. E a da serpente? Essa sorria, mas não com os lábios. Sorria com os olhos. E de todas, era a que mais o assustava.
O que aconteceu a seguir foi confuso e coreografado ao mesmo tempo. Uma delas falou, outra respondeu, e uma terceira interrompeu. O ritmo era rápido, como uma negociação, mas ele sentia que era sobre ele, não com ele. Às vezes, olhavam diretamente, como se o medindo para uma roupa que não queria vestir. Outras, simplesmente o ignoravam, discutindo entre si. A sensação era a de ser um prêmio raro em leilão, mas também podia ser a de ser um prisioneiro valioso. E, em ambos os casos, o resultado final não dependia dele. No meio da troca de palavras, algo chamou a atenção. Uma risada seca, quase sarcástica, vinda da mulher da serpente. A tradutora se inclinou e sussurrou. Ela acha que você pode ser útil, por enquanto. Essa pausa final gelou mais do que qualquer ameaça aberta. Por enquanto. Duas palavras que transformam esperança em prazo de validade. Ele percebeu que tinha entrado num jogo em que o tabuleiro não mudava, mas as peças vivas eram substituídas sem cerimônia, e ele era a peça mais nova. Logo, também a mais frágil. O conselho encerrou a sessão sem sentença explícita. As líderes simplesmente se levantaram e saíram por portas diferentes. Era como se tivessem dado a resposta, mas deixado o enigma. A tradutora disse apenas: "Você fica, até nova ordem." Era o equivalente a um médico dizer que o paciente está estável, o que não significa saudável. As guardas o conduziram para fora, desta vez sem pressa, mas também sem explicações. E o mundo lá fora parecia ter voltado a respirar. Mas só parecia. Enquanto andava de volta pela vila, notou que agora algumas mulheres o observavam com curiosidade menos hostil. Algumas acenavam de leve, outras apenas desviavam o olhar. Ele não sabia se isso significava que estava ganhando espaço ou apenas se tornando mais previsível. E previsibilidade, para quem é visto como ameaça, pode ser mortal. Mas por enquanto, estava vivo, alimentado e hospedado. E isso, para alguém na posição dele, era vitória. Vitória provisória, claro. O que ele não sabia é que essa história já tinha sido escrita antes, e sempre terminava do mesmo jeito. Porque ele não era o primeiro homem a pisar ali, nem o segundo. E para entender o que realmente o esperava, precisava conhecer o passado da ilha. Um passado que não estava nos mapas, mas nos ossos. E esses ossos estavam por toda parte, mesmo quando invisíveis. Agora ele estava prestes a ouvir como tudo começou. E talvez porque nenhum homem permanecia, pelo menos não inteiro. O que mais o assustou não foi a história em si, mas quem a contou. Uma mulher de idade indefinida, com pele marcada pelo sol e cicatrizes finas no rosto, apareceu ao lado dele sem fazer barulho. Não tinha expressão, mas seus olhos pareciam ter visto coisas que ninguém deveria ver. E segurando um cesto de conchas, ela disse algo que a tradutora repetiu num tom quase cerimonial. Você não é o primeiro. E todos os outros viraram parte da ilha. Não havia metáfora ali. E de repente, o ar pareceu mais pesado, porque naquela frase estava a sentença que a história prestes a ser contada confirmaria. Horas antes, ele ainda estava tentando entender a rotina do lugar. Tinha aprendido que cada área da vila tinha um som característico, o barulho das tecelãs, o canto baixo das pescadoras limpando redes, o tilintar de metal vindo da forja. Mas sempre que passava perto das anciãs, o som desaparecia. Era como atravessar uma sombra que não precisava de nuvem. E foi assim que a mulher do cesto o chamou, com um gesto rápido. Ele não sabia se recusar seria pior que seguir. Seguiu. E foi levado a um canto da ilha que não estava em nenhuma trilha visível. O lugar era simples. Um círculo de pedras brancas cercado por árvores. No centro, uma fogueira baixa queimava lentamente, alimentada por galhos finos. Ao redor, objetos antigos, pedaços de cerâmica, ferramentas de metal enferrujadas, um mastro quebrado. Ela se sentou, apontou para o chão ao lado e começou a falar. A tradutora não traduziu tudo, só o essencial. E o essencial já era demais. A história começava com um naufrágio, mas não o dele. Um naufrágio muito mais antigo. Segundo ela, a ilha não havia sido sempre apenas de mulheres. Havia famílias inteiras ali, mas as guerras do continente levaram os homens primeiro. Os que restaram tentaram resistir,
mas foram levados por ataques de piratas e doenças. Com o tempo, a ilha ficou vulnerável, e foi nesse momento que um grupo de sobreviventes de outro naufrágio chegou. Eram apenas mulheres, viúvas, freiras e servas fugindo de massacres. Trouxeram consigo saberes de cura, pesca, agricultura e defesa. E mais importante, trouxeram a decisão de nunca mais depender de homens para sobreviver. O sistema que criaram foi construído sobre disciplina e desconfiança. Homens que chegavam eram julgados imediatamente. Se eram úteis, ficavam, mas sempre sob vigilância. Se eram ameaça, desapareciam. As histórias sobre o desaparecer eram vagas, mas carregadas de detalhes suficientes para que ninguém quisesse testar. Alguns eram exilados em jangadas precárias. Outros simplesmente não eram vistos de novo. E a ilha prosperava, porque quem ficava sabia que estava sempre um passo de perder o chão. A mulher do cesto falou então de um ano de sangue. Um período em que 3 homens chegaram de uma só vez e tentaram tomar o controle. Eles roubaram mantimentos, quebraram regras e atacaram guardas. O conselho reagiu com precisão militar. 2 foram mortos no mesmo dia. O terceiro foi deixado vivo, amarrado à beira da praia, para que o mar decidisse. E o mar decidiu. Esse episódio, disse ela, se tornou a lição gravada na memória coletiva da ilha. E desde então, nenhuma hesitação era tolerada. Enquanto ouvia, ele começou a entender que aquela não era uma comunidade isolada por acaso, era um projeto. Um experimento social forjado na dor e na sobrevivência. E dentro desse experimento, ele era um elemento externo, uma variável perigosa. Mesmo que quisesse ajudar, sempre seria visto como possível ameaça. E isso significava que cada gesto seu seria pesado, medido e reavaliado. Era como viver num julgamento contínuo. E para piorar, sem direito de defesa. A sentença podia vir no silêncio. Ela terminou a história com um aviso. Não um conselho, não uma ameaça. Apenas disse com a voz baixa e firme: se você não entender como a ilha respira, a ilha vai parar o seu ar. Depois, se levantou, pegou o cesto e foi embora. Como se nada tivesse sido dito. Ele ficou ali, olhando para a fogueira, sentindo o peso daquela frase se instalar nos ossos. A tradutora, ao lado, não disse nada. O silêncio dela era a confirmação de que aquilo não era dramatização. Era protocolo. Quando voltou para a vila, reparou que agora via tudo de forma diferente. As conversas sussurradas, os olhares calculados, até a organização das casas, tudo tinha função. Não havia descuido. E cada função estava ligada à sobrevivência do todo. Ele não fazia parte desse todo. Era um visitante, um corpo estranho. E, em lugares assim, corpos estranhos são tratados de 2 formas: assimilados ou eliminados. A pergunta era: qual seria o destino dele? E foi com essa dúvida que, naquela noite, ele ouviria outra história. Não sobre o início da ilha, mas sobre aqueles que vieram antes dele. Homens que, como ele, acharam que poderiam navegar as marés políticas da ilha. E que, como ele, subestimaram a força de quem vive cercado de mar e silêncio. Mas antes de saber o que aconteceu com eles, precisava ouvir o lado mais sombrio dessa história. Um lado que vinha pintado de sangue e de ossos. E que no fim, era sempre o mesmo. O som do mar nunca mais foi o mesmo depois que ele viu a Praia Norte. Ali, a areia não era branca. Era misturada com fragmentos de ossos, polidos pelo tempo. Não eram conchas. Alguns ainda tinham marcas de cortes, como se o sal tivesse preservado cicatrizes de metal. Uma fileira de crânios, meio enterrados, parecia olhar para o horizonte. E não era um monumento. Era um aviso. Quando ele perguntou, a resposta foi curta. Esses foram os que esqueceram a regra. E ninguém riu. Horas antes, ele estava ajudando a carregar redes de pesca quando ouviu 2 mulheres discutindo. A conversa era rápida, em um tom que soava mais como alerta do que como briga. A tradutora, que parecia estar sempre onde não era chamada, explicou. Elas falam sobre um homem que tentou se impor aqui e o que aconteceu com ele. Ele não perguntou o que havia acontecido, mas a resposta veio de qualquer forma. Está na Praia Norte. Foi assim que soube para onde iria naquela tarde.
e, contra o bom senso, decidiu seguir. A caminhada até lá não foi longa, mas foi suficiente para sentir a mudança no ar. O vento era mais frio, as árvores mais espaçadas. O som das ondas chegava abafado, como se o próprio mar não quisesse interromper. Quando a trilha se abriu, a cena surgiu. Restos humanos espalhados como se alguém tivesse desmontado um exército e deixado para apodrecer ao sol. Não havia cheiro ruim. O tempo e o sal haviam limpado tudo. Mas o silêncio. O silêncio era de tribunal. Cada osso parecia ser prova de um crime sem julgamento. Ou de um julgamento rápido demais. A tradutora apontou para um ponto específico. Um esqueleto ainda preso a um pedaço de madeira com cordas. Ele foi deixado para o mar levar, mas a maré devolveu. Havia algo de perversamente poético nessa frase. O mar, que tantas vezes salva, aqui servia como carrasco. E quando recusava a tarefa, devolvia o corpo como recado. Ele olhou para as cordas, ainda firmes apesar do tempo. Não eram improvisadas. Eram as mesmas usadas para amarrar cargas pesadas. Porque, para a ilha, um homem podia ser tão perigoso quanto um barril de pólvora. Ao se afastar, percebeu que havia mais histórias naquela praia do que ossos. Cada pedaço de metal enferrujado, cada frasco quebrado, parecia contar sobre alguém que achou que podia mudar as regras. E, pelo visto, não podia. A tradutora, talvez percebendo seu olhar, completou. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que tentaram conviver, mas sempre acaba do mesmo jeito. Ele quis saber por quê. A resposta veio seca. Porque os homens esquecem que aqui não são necessários. E ali estava a raiz de tudo. No caminho de volta, ele não conseguiu deixar de pensar no contraste. Na vila, tudo era vida, organização, propósito. Na Praia Norte, tudo era memória de fracasso. E talvez fosse esse o equilíbrio da ilha. Mostrar o que acontece para manter as regras vivas. Era um museu a céu aberto. Mas um museu que continuava recebendo peças novas. E a qualquer momento, ele podia se tornar uma delas. A cada passo, sentia o peso de ser observado mais de perto. Como se agora fosse parte de uma aposta silenciosa. À noite, tentou esquecer a visão bebendo um chá amargo que lhe ofereceram. O sabor era tão ruim que distraía os pensamentos, mas não o suficiente. Quando fechava os olhos, via o reflexo da lua nos crânios alinhados. E percebia que, naqueles rostos sem carne, não havia medo. Havia teimosia. Talvez a ilha castigasse mais os que resistiam do que os que simplesmente quebravam regras. Talvez, no fim, fosse um jogo psicológico. E ele já estava dentro dele. Só não sabia se estava jogando bem. O mais perturbador foi notar que algumas mulheres, ao passar por ele no dia seguinte, o olhavam com um leve sorriso. Não era simpatia. Era como se soubessem que ele tinha visto a Praia Norte. E, portanto, entendia melhor o lugar dele ali. Talvez fosse isso que chamavam de aceitar a ilha. Ou talvez fosse apenas o primeiro estágio antes de virar parte dela. De qualquer forma, a curiosidade dele não morreu. Só mudou de forma. Agora queria saber não só como sobreviviam ali, mas como controlavam quem chegava. E foi assim que ele se deixou cair na armadilha mais óbvia. Seguir a tentação. Ele não percebeu a armadilha porque ela veio sorrindo. Não era o sorriso afiado da líder, nem o sorriso vazio das guardas. Era um sorriso lento, preguiçoso, que parecia convidar para algo simples. Uma conversa. A mulher se aproximou enquanto ele observava as pescadoras, fingindo que cuidava de redes. Ela tinha o cabelo preso em tranças curtas e um colar de conchas azuis que tilintavam ao vento. Quando falou, a voz era baixa e quase cúmplice. Você parece entediado. E, como qualquer homem com mais curiosidade do que juízo, ele respondeu. Horas antes, estava cumprindo as tarefas que lhe haviam designado. Carregar cestos, limpar peixe, empilhar lenha. Nada pesado demais, mas sempre sob supervisão. A sensação de estar sendo testado era constante. As guardas não falavam muito, mas trocavam olhares rápidos, como quem marca pontos num jogo invisível. Foi nesse contexto que ela apareceu, não como parte das guardas, mas como se estivesse ali por acaso. O que mais tarde ele perceberia, nunca acontecia de verdade na ilha. Nada ali era por acaso, nem encontros, nem conversas. A mulher começou falando sobre coisas banais, o clima, a pesca,
as crianças da vila. Ele respondia com frases curtas, tentando parecer cuidadoso. Mas ela insistia, sempre olhando nos olhos, com pausas longas demais para serem casuais. Era uma dança verbal que ele não sabia dançar. E no fundo, começou a se perguntar se não estava sendo observado. Não só por ela, mas por alguém escondido. O tipo de observação que espera você cometer um erro. E ele já estava a caminho de cometê-lo. A conversa deslizou para perguntas sobre ele. De onde vinha, por que estava no mar, o que esperava encontrar. Ele tentou não revelar muito, mas sabia que cada resposta podia ser interpretada de várias formas. Ela, por sua vez, dava pistas de um certo descontentamento com a vida na ilha. Falava de regras sufocantes e olhos que não descansam. Era sedutor ouvir aquilo. Sedutor porque confirmava a ideia de que nem todas ali concordavam com o conselho. E para um homem isolado, isso soava como oportunidade. Talvez a única que teria. Foi quando ela disse a frase que mudaria tudo. Se quiser, posso te mostrar um lugar onde ninguém vai nos encontrar. O tom era de convite, mas havia algo mais ali. Ele não sabia se era provocação, desafio ou promessa. E claro, a lógica gritou para ele recusar. Mas lógica nunca venceu curiosidade em histórias assim. Ele disse sim. E, ao dizer, assinou um contrato invisível que só entenderia depois. Eles seguiram por uma trilha estreita, longe das casas principais. A vegetação fechava ao redor e o som do mar foi sumindo. Ela andava rápido, como quem conhece cada pedra do caminho. De vez em quando, olhava para trás, não para ver se ele vinha, mas para medir o quanto estava preso à ideia. A luz diminuía, filtrada por folhas grossas, e em determinado ponto, o cheiro mudou. Menos sal, mais terra e algo metálico. O tipo de cheiro que gruda no nariz, e que, ele perceberia depois, estava ligado ao que viria a seguir. O lugar onde chegaram era uma clareira pequena, cercada por pedras cobertas de musgo. No centro, havia uma estrutura baixa, feita de madeira e corda, que lembrava um altar ou uma mesa de trabalho. Sobre ela, ferramentas afiadas e potes fechados. Ela se encostou na pedra e cruzou os braços. O silêncio agora era espesso, quase sólido. Ele esperou que ela dissesse algo, mas não veio nada. Foi ele quem quebrou o silêncio, perguntando: "Por que me trouxe aqui?" Ela sorriu, mas não respondeu. Segundos depois, passos se aproximaram. Não de uma pessoa, mas de várias. O som era ritmado, firme, e não havia pressa nele. Quando olhou para a entrada da clareira, viu 3 mulheres armadas com lanças. Não pareciam surpresas por encontrá-los ali. Não perguntaram nada, não disseram nada. Apenas cercaram o espaço, bloqueando a saída. E naquele instante, ele entendeu. O convite tinha sido o teste, e agora ele estava na prova. Não houve gritos nem violência imediata. A mulher que o trouxera simplesmente se afastou, ficando atrás das guardas. Não o olhava mais como cúmplice, mas como peça avaliada. Uma das guardas fez um gesto, e ele foi empurrado levemente para o centro da clareira. Era como se estivessem vendo até onde ele iria antes de quebrar. E ele, orgulhoso demais para recuar, deu um passo à frente. O passo que o levaria direto ao próximo julgamento. Um julgamento que não acontecia em público. Ele não sabia, mas aquele encontro tinha sido registrado na memória da ilha. Não pela conversa, mas pela escolha. E para elas, escolha sempre era confissão, mesmo quando você não entende a pergunta. Agora, ele teria que enfrentar o veredicto. E o veredicto vinha na forma de um evento que todos temiam: o julgamento. E desta vez, não haveria tradutora para suavizar as palavras. Ele foi acordado antes do amanhecer, não por palavras, mas por mãos firmes o puxando. As guardas não sorriram, não falaram. Apenas o levantaram e o fizeram andar. O chão ainda estava úmido de orvalho, e o ar carregava aquele frio que antecede algo importante, ou perigoso. Ao chegar à praça central, viu o círculo de pedras vermelhas iluminado por tochas. Havia mulheres por toda a parte, mas o silêncio era absoluto. No centro, o conselho das mães o aguardava. E ao lado delas, a mulher que o havia levado à armadilha na clareira. Ela agora estava de pé, com expressão neutra, como se não o conhecesse. Horas antes, ele tinha sido deixado sozinho em uma cabana de madeira. Não havia trancas,
Mas sair não era opção. A vila parecia respirar junto à sua porta. As conversas que ouvi eram abafadas, mas repetiam palavras que ele começava a reconhecer. Prova, decisão, mar. Ele sabia que não estava preso, ainda, mas também sabia que não estava livre. E nesse intervalo, o sono veio pesado, mais pela exaustão mental do que física. Dormiu sem saber que, ao acordar, seria conduzido para algo que não tinha como recusar. Algo que ninguém recusava e continuava andando. A praça estava diferente naquela madrugada. As tochas criavam sombras longas que dançavam nas paredes das casas. O círculo vermelho no chão parecia mais vivo, como se absorvesse a luz. Dentro dele, não havia móveis, apenas espaço para 2 pessoas. Ao redor, mulheres observavam de pé, braços cruzados, como jurados silenciosos. O conselho estava posicionado no alto de uma plataforma improvisada, olhando de cima para ele. E não havia sorriso algum, nem de provocação, nem de ironia. Era a solenidade de quem vai decidir se você respira mais um dia. Uma das líderes falou por um longo tempo. A tradutora, posicionada ao lado, explicava. Você foi testado, foi visto fora dos limites sem permissão, foi observado agindo sob influência externa. Cada frase parecia um golpe. Ele queria se defender, explicar que não tinha más intenções. Mas, pela forma como a tradutora falava, percebeu que ali não existia defesa, apenas narrativa. E a narrativa não era feita para salvá-lo. Era feita para que todos vissem e lembrassem. Para que a ilha nunca esquecesse que o conselho decide tudo. O julgamento não envolvia advogados, provas ou testemunhas no sentido que ele conhecia. Envolvia perguntas feitas em sequência rápida, em um idioma que ele mal entendia. Envolvia observar reações, não respostas. O tom, a postura, o olhar, tudo era analisado. E de vez em quando, alguém no conselho fazia um gesto mínimo, como marcar pontos num placar invisível. Era mais teatro do que justiça. Mas, naquela ilha, o teatro era a justiça. E quem não sabia interpretar o papel, não durava. Depois das perguntas, veio o silêncio. Longo, desconfortável, como se todos esperassem o vento mudar antes de falar. Ele olhava ao redor, tentando encontrar algum rosto amigável. Não havia. Até a mulher que o havia atraído para a clareira mantinha o olhar frio. Quando a líder da serpente se levantou, o silêncio se tornou ainda mais pesado. Ela falou algo breve. A tradutora olhou para ele e disse: Você poderá ficar, mas será observado. Observado parecia um prêmio, mas ele já entendia que era apenas uma sentença adiada. Era como receber um bilhete de embarque sem saber para onde vai. As guardas o retiraram do círculo, e a multidão começou a se dispersar sem pressa. A vila voltava à vida como se nada tivesse acontecido. Mas, para ele, tudo havia mudado. Agora, cada gesto seria visto como continuação do julgamento. E qualquer passo em falso poderia ser o último. Era viver com a corda invisível no pescoço. Enquanto voltava para a cabana, percebeu que não havia vitória ali. O julgamento não servia para absolvê-lo, mas para enquadrá-lo. Agora estava oficialmente dentro das regras. E isso não era sinônimo de liberdade. Era sinônimo de vigilância permanente. E ele sabia que já havia entrado nessa história como prisioneiro disfarçado de hóspede. Mas ainda não tinha certeza de quanto tempo poderia sustentar esse papel. O próximo passo seria entender como outros tentaram e falharam. E havia um caso específico que todas pareciam lembrar. Ouvia-se sussurrar sobre um homem que, anos atrás, chegou à ilha e quase conseguiu viver ali. Ele seguiu todas as regras, aprendeu a língua, ajudou nas tarefas. Parecia parte da comunidade. Mas, no dia em que tentou sair, nunca mais foi visto. Essa história seria contada para ele naquela mesma noite, junto à fogueira. E seria o alerta mais direto que receberia até então. O alerta que mostrava que, na ilha, nem mesmo obedecer garante a vida, e que a próxima decisão dele poderia ser a última. Encontraram apenas as botas dele, deixadas lado a lado na beira da praia. Estavam limpas, como se alguém as tivesse lavado antes de colocá-las ali. Não havia sinais de luta, nem pegadas que levassem de volta para a vila. A maré subia devagar, molhando o couro e enchendo-as de água salgada.
Algumas mulheres observavam de longe, imóveis, como estátuas. Ninguém parecia surpreso. Ninguém correu para procurar o dono das botas. Era como se o desaparecimento já estivesse previsto no calendário. Horas antes, o fogo da fogueira crepitava abaixo, e o ar cheirava a peixe assado. Ele estava sentado entre dois pescadores, ouvindo histórias em meio à fumaça. A tradutora, sempre próxima, começou a falar com mais suavidade, como se preparasse terreno para algo pesado. Quer saber sobre o último homem que tentou viver aqui? Ele assentiu, e ela continuou. Ele chegou durante a estação das chuvas. Era forte, falava pouco, mas trabalhava como três. As mulheres da vila o aceitaram com uma rapidez incomum, rapidez que, ele perceberia, não era bom sinal. O homem aprendeu a língua em poucos meses, fez amizade com as crianças e até ganhou apelido. Participava das colheitas, ajudava na pesca e parecia compreender as regras não ditas. Nunca saiu dos limites, nunca questionou ordens. Era o que qualquer estrangeiro sensato seria, discreto, e por isso tornou-se previsível, o que na ilha é quase o mesmo que inútil. Com o tempo, seu esforço deixou de ser novidade. E sem novidade, ele deixou de ser necessário. A ilha não gosta do que não é necessário. Então, veio o dia em que ele foi visto conversando com uma das guardas na praia. Nada demais, aos olhos de um estrangeiro. Mas ali, qualquer conversa longa demais sem supervisão era interpretada como conspiração. Dias depois, começou a se afastar das tarefas habituais. Não de forma brusca, mas como quem guarda energia para algo maior. Alguns notaram, outros fingiram não notar. Até que numa manhã, ele não apareceu para o trabalho. E ninguém o procurou. As versões sobre o que aconteceu variam. Algumas dizem que tentou fugir numa canoa improvisada. Outras, que foi chamado pelo conselho durante a noite e nunca mais saiu. A mais estranha dizia que ele simplesmente andou até o mar e entrou na água sem voltar. O que era fato é que, na maré seguinte, as botas apareceram. E para quem entende a linguagem da ilha, botas são como um selo final. Elas não dizem está morto, dizem não está mais entre nós. Ele ouviu essa história em silêncio, sentindo o peso das entrelinhas. Não era só sobre aquele homem, era sobre ele próprio. Era um lembrete disfarçado de narrativa, como se cada detalhe fosse escolhido para avisá-lo do que aconteceria se tentasse sair do roteiro imposto. E o pior é que, mesmo entendendo isso, ele não conseguia evitar pensar na praia, no horizonte e na possibilidade de partir. Talvez porque, para quem vive cercado de água, a ideia de liberdade seja sempre um convite, mesmo quando o convite é mortal. Naquela noite, o som do mar parecia mais alto. Deitado na esteira, ele olhava para a entrada da cabana, esperando ver sombras. Não viu nada, mas também não dormiu direito. O desaparecimento daquele homem ecoava como um aviso atrasado, e cada passo que dava na vila no dia seguinte parecia monitorado com mais atenção. Havia olhares novos, olhares que pareciam medir se ele seria o próximo a deixar botas na praia. E pela primeira vez, ele se perguntou se conseguiria viver sem tentar fugir. E se tentar não fosse a pior escolha. A rotina voltou ao normal, pelo menos na superfície. Mas agora, qualquer conversa que ele tinha era breve, quase mecânica. As mulheres pareciam mais cautelosas, como se o teste que ele não sabia estar fazendo tivesse começado. Ele percebia que estava cada vez mais preso ao papel de hóspede permanente, que é apenas um prisioneiro com direitos temporários. E, em silêncio, começou a contar os dias. Contar os dias não para fugir, mas para entender a ilha. Porque se alguém sobrevive ali, é quem entende as marés, de água e de pessoas. E isso ele estava prestes a aprender. O próximo evento não viria como ameaça direta, mas como um sinal de aceitação. E como ele descobriria, na ilha, aceitação é apenas a primeira camada de uma armadilha mais profunda. Uma armadilha que começa com um gesto simples, quase amigável, e que termina com você no centro de uma escolha impossível. Mas, por enquanto, ele acreditava que estava se adaptando, que começava a entender o lugar. E foi exatamente essa confiança que abriu caminho para o que viria a seguir. Os sinais de aceitação. O primeiro sinal veio na forma de uma tigela de barro. Não era bonita, nem especial,
mas estava cheia de peixe cozido e temperado. Foi entregue sem palavras, apenas deixada na entrada da cabana. Na ilha, comida não se dá por cortesia. É um investimento. Quem recebe, passa a dever algo, mesmo que não saiba o que. Ele entendeu isso no instante em que olhou para o rosto da mulher que deixou a tigela. Não havia sorriso, só um aceno leve, como quem marca um ponto num jogo silencioso. E nesse jogo, pontos podem virar sentenças. Dias antes, ele ainda era tratado como um corpo estranho. As guardas o seguiam com os olhos, mas sem interação direta. As pescadoras passavam por ele como se fosse um poste no caminho. Era como viver transparente, mas com o peso constante de ser observado. Então, lentamente, pequenas mudanças começaram a acontecer. Um pedaço extra de pão no café da manhã. Um espaço ao redor da fogueira sem que fosse preciso pedir. Um aceno rápido das crianças que antes o ignoravam. Esses gestos, que para um estrangeiro pareceriam gentileza, para ele vinham com outro significado. Era como se a ilha dissesse: você pode ficar, por enquanto. A questão é que por enquanto é um prazo que nunca é revelado. E sem saber a data de validade, você vive como fruta na beira da mesa. Pode ser comida amanhã ou esquecida até apodrecer. Ele tentava se manter útil, mas sem chamar atenção demais. Aprendeu a costurar redes, a carregar cestos de água, a trançar cordas, sempre observando quem o observava e quem não. Numa manhã, uma das mulheres mais velhas lhe entregou uma faca pequena com lâmina curta. Não era arma, mas ferramenta de pesca. Era o equivalente a um aperto de mão formal, reconhecimento de utilidade. Ele agradeceu, tentando esconder o alívio. Porque na ilha, ter função é quase tão importante quanto ter permissão para respirar. E como ele percebia, pessoas sem função desapareciam rápido. O problema é que a função nunca é permanente, e perder a função pode ser tão rápido quanto ganhá-la. À noite, sentado perto da fogueira, percebeu outro sinal. Duas jovens riam baixo, olhando para ele. Não era provocação, mas curiosidade. Perguntaram através da tradutora se ele sabia cantar músicas do mar. Ele respondeu que sim, e cantou uma canção curta, de tom melancólico. Quando terminou, houve silêncio, seguido de um leve murmúrio de aprovação. Foi como receber um selo invisível. Mas selos, ele sabia, podem ser rasgados a qualquer momento. O clima ao redor parecia mais leve, mas ele não se deixava enganar. A aceitação na ilha não é um estado. É um teste contínuo. Cada gesto seu pode renovar ou revogar essa aceitação. Ele sabia que estava andando numa linha fina, onde um passo em falso o levaria direto à Praia Norte. E as histórias que ouvira sobre a praia não saíam da mente. Aceitar comida, ferramentas, convites, tudo tinha peso. E para cada favor, havia um preço não declarado. O preço, cedo ou tarde, viria. No entanto, havia um efeito colateral dessa aceitação. Ele começou a ouvir mais histórias. Não as oficiais, contadas pelo conselho, mas as sussurradas à noite. Histórias de amores proibidos, fugas fracassadas, pactos secretos entre guardas e estrangeiros. Essas histórias não eram contadas para entreter. Eram armadilhas, moldadas para ver até onde ele se deixaria envolver. E ele, curioso, ouvia todas. Sabia que cada detalhe podia ser tanto um aviso quanto uma isca. Mas não conseguia resistir. A sensação de que estava entrando no círculo da ilha vinha acompanhada de algo mais. Vigilância disfarçada de amizade. Algumas mulheres pareciam querer sua companhia o tempo todo. Perguntavam onde ele ia, o que fazia, com quem conversava. Era como ter amigos que anotam seus passos. E no fundo ele sabia que não eram amigas. Eram guardiãs sorridentes. Era um controle sutil, mas constante. E aos poucos começou a notar que não havia buracos nessa rede. Não se anda sozinho na ilha. Nunca. Essa aceitação gradual o deixava dividido. Por um lado, significava mais conforto, mais segurança. Por outro, significava que estava mais preso do que nunca. Preso por laços invisíveis, por dívidas que não tinha como pagar. E no fundo, ele sabia que não poderia viver assim para sempre. Alguma escolha teria que ser feita. Ficar até que a maré o levasse, ou tentar nadar antes disso. Mas qualquer escolha tinha risco mortal. E o próximo evento só aumentaria esse dilema. Porque a aceitação dele seria colocada à prova durante a festa do solstício.
Um evento onde máscaras, música e bebida se misturavam a rituais que nem todos entendiam. E nessa festa, ele descobriria que nem toda celebração é feita para comemorar. Algumas existem para escolher quem fica e quem some. E naquela noite, a ilha inteira o teria como atração principal, mesmo que ele não soubesse disso ainda. O palco estava pronto, e a música já havia começado. Ele viu a primeira máscara antes de ouvir a música. Era feita de madeira escura, pintada com traços vermelhos e brancos, e pendia de uma árvore no centro da praça. O olhar vazio da máscara parecia segui-lo enquanto caminhava. Logo percebeu que não era a única. Dezenas estavam espalhadas, penduradas como frutas estranhas. A música veio em seguida, grave e lenta, como o som de tambores de guerra que decidiram dançar. O cheiro de fumaça e ervas queimadas se misturava ao aroma de peixe assado. E pela primeira vez desde que chegou, a ilha parecia viva de um jeito diferente. Era vida, sim, mas também era um ritual. Horas antes, uma das mulheres o havia chamado cedo, dizendo apenas: "Hoje você verá." Ele não perguntou o quê. Aprendeu que, na ilha, perguntas não trazem respostas, só mais perguntas. Seguiu até a praça e viu que todas as casas estavam abertas, expondo tecidos coloridos e cestos de frutas. As mulheres andavam com vestes mais elaboradas, algumas pintando o rosto com símbolos. Até as crianças tinham fitas nos cabelos. Era como se toda a ilha tivesse decidido, por um dia, deixar de ser fortaleza. Mas, como ele descobriria, era só aparência. O solstício, explicou a tradutora, era a celebração mais importante do ano. Marcava o dia mais longo, a vitória da luz sobre a escuridão. Mas na ilha, tinha outro significado. O momento em que o conselho reforçava seu poder. Era quando novas regras eram anunciadas, alianças confirmadas e destinos decididos. Ele ouviu isso e pensou em política, em cerimônias formais. Mas bastou ver o círculo central sendo preparado para perceber que havia mais. Muito mais. E que ele fazia parte do mais. À medida que a noite se aproximava, o ritmo dos tambores aumentava. Mulheres dançavam em círculos, movendo os pés de forma sincronizada, enquanto outras cantavam frases repetitivas, quase hipnóticas. Ele foi conduzido para perto do círculo, sem resistir, mas sentindo o corpo reagir como se fosse entrar numa arena. As tochas iluminavam o rosto de cada dançarina, distorcendo as feições com sombras. A fumaça das ervas ardia nos olhos, mas ninguém piscava. Era como se estivessem em transe coletivo. E ele, o único homem presente, era o ponto fixo no meio de todo aquele movimento, como um farol cercado de mar revolto. A bebida começou a circular em cabaças pintadas. Ele aceitou um gole, doce no início, amargo no fim. O efeito foi rápido. A visão mais nítida, mas os sons pareciam vir de mais longe. Risos ecoavam como se viessem debaixo d'água. As cores ao redor ficaram mais intensas. E, no meio disso, percebeu que o Conselho das Mães o observava do alto de uma plataforma. Não sorriam, só olhavam como se ele fosse um experimento prestes a reagir. Ou explodir. A dança mudou. O círculo se abriu, deixando espaço no centro. Uma das guardas o empurrou levemente para frente. Não houve explicação. Ele estava no meio agora, cercado por dezenas de olhos, máscaras e tambores. O ritmo acelerou, e algumas mulheres começaram a se aproximar, dançando ao redor dele. Era uma mistura de celebração e julgamento silencioso. E, como ele já aprendera, naquela ilha os dois significavam a mesma coisa. Tudo dependia de como você reagia. Ele tentou manter a calma, movendo-se devagar, acompanhando o ritmo. Não queria parecer nem desafiador, nem submisso. Mas era impossível não sentir que aquilo era um teste. Cada movimento seu era observado, pesado e classificado. As dançarinas se revezavam em aproximar-se e recuar, como ondas. Algumas riam, outras mantinham o rosto sério. Era impossível saber quem queria diverti-lo e quem queria vê-lo errar. E, na ilha, errar em público era a forma mais rápida de sumir. Quando a música parou abruptamente, o silêncio caiu como pedra. O conselho trocou olhares, e uma das líderes fez um gesto breve. As dançarinas se afastaram, e a multidão começou a dispersar. Não houve aplausos, nem anúncio.
A tradutora se aproximou e disse apenas: "Você passou." Ele não perguntou no quê. Sabia que não teria resposta clara. E que, no fundo, isso não significava segurança, só mais tempo. Na volta para a cabana, ainda sentia o corpo vibrar com o som dos tambores. Mas, na mente, outra sensação se instalava. A de estar mais preso do que antes. Quanto mais ele se adaptava, mais difícil seria escapar. A aceitação, agora, tinha cheiro de prisão. E ele sabia que, em breve, a ilha o obrigaria a fazer escolhas que não queria. A próxima viria mais rápido do que imaginava. E começaria com uma proposta, tão tentadora quanto perigosa. Uma proposta feita em segredo. Ela surgiu na porta da cabana como uma sombra com voz. Não bateu, não anunciou, apenas entrou e fechou a cortina de palha atrás de si. O luar iluminava metade do rosto, e a outra metade estava coberta por um pano escuro. Não havia sorriso, apenas urgência. "Se me ajudar a sair desta ilha, eu te ajudo a viver", disse, no idioma local. A tradutora não estava ali, mas ele já entendia o suficiente para captar a essência. Não soou como pedido, soou como pacto. E na ilha, pactos são mais perigosos que ameaças. Algumas horas antes, a vila parecia se recuperar da festa do solstício. O som dos tambores havia sido substituído pelo tilintar das panelas e pelo arrastar das vassouras. As mulheres limpavam a praça, as máscaras eram retiradas e o cheiro de fumaça dissipava no vento. Ele ajudava a recolher bancos de madeira, fingindo normalidade. Mas por dentro, ainda sentia o peso dos olhares durante a celebração. Era como se cada sorriso recebido escondesse uma nova regra, e cada regra, uma nova armadilha. Foi nesse estado que ela o encontrou. A mulher era uma das guardas, reconhecível pela postura e pelas tranças apertadas. Nunca tinha falado com ele diretamente. Sua reputação era de rigidez, alguém que seguia a ordem sem hesitar. Por isso, ouvir uma proposta tão subversiva de sua boca parecia absurdo. Ela falou rápido, como quem sabe que o tempo é inimigo. Contou que havia planejado escapar por meses, que sabia onde havia uma canoa escondida, fora da rota de patrulha, e que precisava de alguém para ajudá-la a passar pelas vigias. Ele tentou disfarçar o interesse, mas ela percebeu. Se aproximou um passo e sussurrou: "Sem mim, você não sai daqui. Comigo, pode sair amanhã." Era direto, brutal, e como todo convite perigoso, veio acompanhado de um olhar que misturava esperança e ameaça. Ele quis perguntar por que confiava nele, mas a resposta veio antes: "Porque você ainda não quebrou." Aquilo não era elogio, era avaliação. E avaliações, na ilha, são sempre o prelúdio de uma decisão final. As horas seguintes foram um turbilhão silencioso. Ele pesava a proposta como quem segura uma faca pelo lado errado. Por um lado, era a chance de escapar, algo que sabia que não aparecia duas vezes. Por outro, sabia que qualquer passo em falso significaria o fim. E pior, não tinha como saber se era um teste do conselho para medir sua lealdade. A ilha adorava esses jogos de espelhos. E ele, como todos antes dele, estava sempre alguns passos atrás. Mas a ideia de ver o mar sem grades invisíveis era tentadora demais. Naquela noite, ela voltou para dar mais detalhes. Falou sobre a maré, sobre o horário em que as vigias se revezavam. Explicou que teriam pouco tempo para atravessar a costa sem serem vistos. Disse que a canoa estava escondida em uma enseada, presa com cordas que só ela sabia cortar rápido. E que, se tudo desse certo, em 2 dias estariam longe dali. Ele ouvia cada palavra como quem bebe água no deserto. Mas, no fundo, a desconfiança crescia. Era difícil acreditar em liberdade onde tudo era controle. Quando ela saiu, ele ficou sozinho com os próprios pensamentos. O som das ondas parecia mais alto naquela noite, como se o mar estivesse chamando. Mas também lembrava das botas na praia, do homem que tentou antes. Será que aquela história tinha começado assim? Será que ele estava repetindo o mesmo roteiro, só mudando o nome da protagonista? Fechou os olhos, mas não dormiu. No lugar dos sonhos, havia mapas mentais e perguntas que não queria responder. E um gosto amargo de incerteza. No dia seguinte, tudo parecia normal. As mulheres iam e vinham cuidando das tarefas, e ninguém olhava para ele de forma diferente. Se aquilo fosse um teste, não havia pistas. E se fosse um plano real, ela era boa em disfarçar.
A combinação de possibilidade e risco era paralisante. Mas ele sabia que, na ilha, hesitar é tão perigoso quanto agir. E por isso, acabou dizendo o que ela queria ouvir. Eu vou. Essa decisão não foi dita em voz alta na praça, nem selada com um gesto público. Foi um acordo de sombra, que vive apenas nas horas em que a lua é a única testemunha. E como todo acordo de sombra, carrega consigo o destino de quem ousa trair a luz. A partir dali, cada passo que dava tinha um segundo sentido. Cada olhar que recebia podia ser cúmplice ou acusador. E à medida que a maré subia, ele sentia que o tempo corria junto. O plano estava em movimento. E a próxima etapa seria atravessar um território proibido. O cheiro foi a primeira pista. Não era o aroma familiar de peixe seco ou madeira queimada. Era algo mais denso, metálico, quase doce. Seguiu o rastro pelo chão de terra batida, até chegar a uma entrada escondida atrás de um emaranhado de raízes. A guarda, sua cúmplice, abriu caminho sem hesitar, revelando uma escadaria estreita que descia para a escuridão. A luz da tocha revelou paredes de pedra úmida, marcadas com símbolos que ele não reconhecia. No fundo, um som fraco, como goteiras, mas irregular demais para ser apenas água. Quando chegou ao fim da escada, viu o que nunca deveria ter visto, e desejou poder esquecer. Horas antes, ele e a guarda fingiam cumprir tarefas rotineiras. Carregaram cestos, conversaram pouco e se mantiveram longe de atenção desnecessária. No entanto, ela escolheu aquele momento para levá-lo ao depósito, como chamou. Ele acreditou até notar que o caminho não levava a nenhuma das áreas conhecidas da vila. Era mais profundo na mata, onde a vegetação abafava até o som do vento. Ali, os galhos formavam um teto natural que deixava o ar mais frio, e quanto mais avançavam, mais ele sentia que estavam cruzando uma fronteira invisível. Não geográfica, mas política. Ao descer as escadas, a sensação de frio aumentou. A tocha tremia nas mãos dela, projetando sombras que se alongavam e se deformavam. O espaço final era uma caverna ampla, com estantes improvisadas feitas de troncos. Sobre elas, armas. Muitas armas. Lanças com pontas de pedra polida, arcos, flechas com pontas metálicas, lâminas curvas, tudo perfeitamente mantido, sem sinais de ferrugem. Era um arsenal escondido, e ele não conseguia entender por que um lugar tão protegido precisaria de tanto. Mas as armas não eram a parte mais perturbadora. Ao lado das estantes, havia um conjunto de prateleiras baixas com potes de cerâmica tampados. Ela pegou um e abriu, revelando ossos humanos. Não fragmentos aleatórios, crânios pequenos, cuidadosamente limpos e pintados. Alguns tinham marcas entalhadas que lembravam mapas ou inscrições. Ela não explicou, e ele não perguntou. O silêncio entre eles se encheu do peso daquilo. Era claro que aquilo não era para qualquer um ver. Mais adiante, encostados na parede, estavam objetos pessoais, botas, cintos, colares. Eram de homens. Alguns ainda tinham manchas de sal e areia. Ele reconheceu um par de botas muito parecido com o que tinha visto na história do homem desaparecido. Aquela coleção parecia um memorial, ou um inventário. De conquistas, de vítimas, não importava o nome. O significado estava claro. A ilha não esquecia ninguém. Nunca. Ela finalmente quebrou o silêncio. Agora você entende por que precisa sair? Ele entendeu, mas não tinha certeza se aquilo era revelação ou manipulação. Tudo podia ser parte de um teatro para fazê-lo se comprometer mais com a fuga. E na ilha, comprometer-se é assinar a própria sentença, de um jeito ou de outro. Ainda assim, a imagem daqueles crânios ficou gravada na mente. Era impossível apagá-la, e impossível não associá-la ao próprio futuro caso ficasse. Talvez, pensou, fosse melhor morrer no mar do que virar parte daquela prateleira. Enquanto subiam de volta, cada passo ecoava como martelo. Lá fora, o som da mata parecia mais agressivo, como se o mundo inteiro soubesse que ele tinha visto demais. A guarda não disse mais nada até estarem de volta à trilha. Hoje à noite, foi tudo o que disse. E com isso, se afastou. Ele ficou parado, olhando a direção por onde ela sumiu, tentando decidir se ainda confiava nela, ou se agora estava preso num jogo com dois caçadores diferentes. E só uma chance de escapar.
Naquele fim de tarde, a vila parecia igual a sempre. Mulheres cozinhando, crianças correndo, redes secando ao sol. Mas, para ele, nada era igual. Cada rosto parecia esconder uma história que levava àquele depósito subterrâneo. Cada sorriso parecia saber demais. E cada olhar era um lembrete de que ele tinha cruzado uma linha que não podia ser apagada. A próxima etapa seria a fuga, ou a captura. E na ilha, uma costuma se disfarçar da outra. Ele correu pela areia pesada, o som da respiração misturado ao bater do próprio coração. Atrás dele, o som grave e ritmado de tambores. Não de festa, mas de caça. As tochas iluminavam a linha da costa como uma muralha de fogo. A maré estava alta demais, e a canoa parecia cada vez mais longe. A guarda corria ao lado, sem olhar para trás, com a faca presa nos dentes. O vento trazia gritos em um idioma que ele não precisava entender para saber o que significavam. O plano estava no limite. E o limite, na ilha, costuma quebrar antes do esperado. Horas antes, tinham combinado cada movimento. Esperariam até o terceiro turno das vigias, quando as torres ficavam momentaneamente descobertas. Desceriam pela encosta sul, atravessariam a faixa de rochas e alcançariam a enseada. Era um trajeto curto, mas perigoso, com trechos onde não havia cobertura. A canoa estava escondida sob folhas e galhos, amarrada com cordas grossas. Ela garantiria que as cordas seriam cortadas rápido. Ele ficaria responsável por empurrar a embarcação até a maré pegar. Parecia simples demais, e isso já era um mau sinal. A primeira parte correu como o planejado. Saíram da cabana em silêncio, passando pelas áreas mais escuras. O som do mar era encoberto pelo canto noturno dos insetos. Cada passo era medido para não quebrar galhos nem deslocar pedras. A guarda liderava, usando atalhos que ele nunca tinha visto. Mas, ao chegarem perto da costa, perceberam luzes ao longe. Não eram vigias nas torres, eram tochas no chão. E onde há tochas, há olhos. Ela fez sinal para esperar, mas ele sentiu o instinto gritar que não havia tempo. Avançou, e o som de um galho quebrando ecoou como tiro. As tochas se moveram de repente, e gritos cortaram a noite. Agora não havia mais furtividade, só velocidade. A guarda correu primeiro, cortando caminho por entre as pedras. Ele seguiu, sentindo o chão irregular rasgar os pés. A canoa estava à vista, mas as luzes se aproximavam rápido. O tempo era inimigo. Chegaram à enseada, e ela foi direto às cordas. O som da lâmina cortando fibra era abafado pelo rugido das ondas. Ele empurrou a canoa com toda a força, sentindo o peso lutar contra a areia molhada. Um passo, 2, e a água começou a cobrir os tornozelos. As tochas estavam quase ali. Gritos mais altos. O som de lanças batendo contra escudos improvisados. Ele entrou na água, segurando a lateral da embarcação. E foi nesse momento que percebeu que ela não estava atrás dele. Virou-se e a viu parada, faca na mão, encarando as figuras que surgiam da trilha. Ela não corria. Não parecia ter medo. Foi então que ele entendeu que talvez tudo fosse parte de um teste, ou de uma entrega. Mas, antes que pudesse reagir, mãos surgiram da água atrás dele. Frio, forte, puxando para baixo. Não havia tempo para gritar. A escuridão o engoliu junto com a maré. E quando abriu os olhos de novo, estava em outro lugar. Não havia enseada, nem canoa, nem guarda. Estava deitado na praia onde havia chegado pela primeira vez. O sol da manhã iluminava a vila ao longe. Nenhum sinal de perseguição, nenhuma marca de luta. Parecia que nada tinha acontecido. Mas a sensação de areia na boca e o sal grudado na pele diziam que tinha, e que alguém, ou todos, tinham escolhido poupá-lo. Levantou-se devagar, o corpo pesado e os músculos doloridos. As mulheres na vila agiam normalmente, como se ele tivesse apenas saído para pescar. A vida seguia, mas ele sabia que não havia escapado. A fuga tinha falhado, ou nunca tinha sido real. E agora ele estava mais preso do que antes, porque ao tentar sair, tinha mostrado suas intenções. E na ilha, isso é tão grave quanto quebrar uma regra. Naquela noite, ninguém falou sobre o ocorrido. Nenhuma pergunta, nenhuma acusação. Era como se o mar tivesse engolido o episódio junto com a água da enseada. Mas ele sabia que a ilha nunca esquecia. E que a próxima vez que tentasse, talvez não houvesse praia para acordar.
A pergunta agora era: por que o deixaram viver? E a resposta começaria a se revelar no dia seguinte. Um desfecho que não era fuga nem captura, mas algo entre os dois. Ele acordou na cabana com um colar de conchas no pescoço. Não lembrava de tê-lo colocado, e certamente não estava ali na noite anterior. As conchas eram pequenas, perfeitamente alinhadas, e no centro havia uma pedra vermelha polida. O peso era simbólico, mas a mensagem, pesada demais. Na ilha, receber um colar não era presente, era marcação. Era o selo que indicava pertencimento temporário, mas também propriedade. E quando tocou o objeto, percebeu que estava preso a ele com um nó impossível de desfazer sozinho. Era oficial. Ele havia sido poupado, mas também marcado. Horas antes, ainda estava na praia, tentando entender por que não estava morto. A maré lavava seus pés, e o sol começava a subir. Viu a vila distante e começou a andar, esperando qualquer reação hostil. Mas ninguém veio. Quando entrou na área central, algumas mulheres o olharam com curiosidade silenciosa. Não havia gritos, nem lanças apontadas. Era como se tivesse voltado de uma viagem curta, e não de uma tentativa de fuga. E essa indiferença era mais inquietante que qualquer acusação. Foi recebido pela tradutora, que não perguntou nada. Apenas disse: "O conselho decidiu que você ainda é útil." A frase soou como elogio, mas o tom era de sentença. No fundo, ele sabia que útil era só um sinônimo temporário para vivo. A ilha não mantinha ninguém sem função. E agora, além da função, ele carregava o colar como prova de que tinha cruzado uma linha. Não estava mais no mesmo ponto em que chegou. Estava num limbo, entre aceito e condenado. Durante o dia, percebeu pequenas mudanças. Não tinha mais liberdade para andar sozinho. Sempre havia alguém a poucos metros. As tarefas que lhe davam eram mais simples, quase simbólicas. E, estranhamente, algumas mulheres sorriam para ele como se nada tivesse acontecido. Era como ser personagem de uma peça cujo roteiro ele não conhecia. Cada gesto era ensaiado pelos outros, mas improvisado para ele. E no fundo, começou a entender que a pior prisão não era feita de muros, era feita de aparências. À noite, foi chamado pelo conselho. As 6 líderes estavam lá, com os símbolos entalhados atrás de cada trono. A da serpente falou primeiro, num tom quase casual: "Você vive, por enquanto." Nenhuma explicação, nenhum comentário sobre a fuga. Era como se ignorar o assunto fosse a forma mais cruel de punição. A indiferença era o aviso. Sabiam tudo, e não precisavam provar. O colar no pescoço era prova suficiente. Ao sair da reunião, a guarda que havia proposto a fuga estava encostada a um poste. Não disse nada, apenas olhou para ele como quem avalia uma peça de jogo. O olhar não era de raiva, nem de arrependimento, era de cálculo. E foi nesse momento que ele entendeu que talvez ela tivesse feito exatamente o que queria. Talvez a fuga não tivesse sido um fracasso, mas parte de algo maior. Algo que ainda estava se desenrolando. E como sempre, ele era o último a saber as regras. E o primeiro a pagar por elas. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Não houve novas tensões, nem testes óbvios. Era como se a vida tivesse voltado ao normal. Exceto pelo colar. As crianças o tocavam curiosas, as mulheres mais velhas o encaravam por mais tempo. E ele começou a se perguntar se o objeto era apenas marcação interna ou também aviso externo. Aviso de quê? Não sabia. Mas cada vez mais sentia que carregava no pescoço uma sentença com prazo invisível. E que o prazo podia expirar a qualquer momento. Tentou dormir, mas os sonhos eram cheios de água, de vozes femininas chamando seu nome, e de mãos segurando seus tornozelos. Acordava suando, sempre com o colar frio contra a pele. O som do mar agora parecia mais próximo, mesmo quando estava no interior da vila. Era como se a ilha estivesse respirando junto dele. E essa respiração, lenta e compassada, parecia contar o tempo ao contrário, até chegar ao zero. E quando isso acontecesse, sabia que não haveria segunda chance. Nem terceiro amanhecer. Na manhã seguinte, recebeu uma nova tarefa: ajudar na pesca costeira. Seria sua primeira vez no mar desde a tentativa de fuga. O barco era pequeno, tripulado apenas por mulheres. Quando subiu, sentiu o balanço familiar e, ao mesmo tempo, ameaçador. O horizonte estava limpo.
mas ele não conseguia parar de pensar na enseada. E em como a água podia ser tanto caminho quanto cova. Era o início de algo. Ele só não sabia se era o recomeço ou o fim. E o mar, como sempre, não dava respostas. A confissão não veio de uma líder nem de uma cúmplice. Veio de uma criança. Ela se aproximou enquanto ele consertava redes, com aquele jeito de quem carrega um segredo grande demais. Olhou para os lados, certificou-se de que ninguém via e sussurrou: "Você voltou porque deixaram." Antes que ele pudesse perguntar, ela correu para longe, rindo como se tivesse contado uma travessura. Mas a frase ficou como pedra na boca. Se o deixaram viver, foi por um motivo. E na ilha, motivos raramente são bons ou gratuitos. Horas antes, ele estava no barco de pesca, tentando manter a mente no trabalho. As mulheres jogavam redes e remavam com eficiência silenciosa. O mar estava calmo, mas a tensão invisível o acompanhava como sombra. Nenhuma falou sobre a tentativa de fuga. Nenhuma mencionou o colar. Era como se estivessem esperando ele mesmo se condenar. E à medida que as horas passavam, começou a perceber que talvez a ilha não matasse por impulso. Talvez preferisse esperar que você se entregasse sozinho. De volta à vila, passou a notar padrões. As mesmas mulheres cruzavam seu caminho nos mesmos horários. As conversas cessavam quando ele se aproximava. Certos lugares, antes acessíveis, agora eram bloqueados de forma sutil. Uma cesta no caminho, um portão em reparo. Era uma prisão sem grades, mas com cercas invisíveis. E cada vez que se aproximava delas, alguém aparecia para distraí-lo. Não como guarda, mas como amiga. O tipo de amizade que prende mais do que qualquer corrente. Foi num desses bloqueios que a criança se aproximou. O olhar dela não tinha a malícia dos adultos, mas carregava um peso aprendido. A frase foi dita quase como quem recita algo que já ouviu muitas vezes. E isso foi o que mais o incomodou. A naturalidade. Se as crianças sabiam que a ilha decidia quem vivia ou morria, significava que esse poder não era segredo, mas tradição. E tradição é mais difícil de quebrar que qualquer regra. É cimento na alma de um lugar. Naquela noite, ele não conseguiu comer. O som do mar parecia mais distante, como se tivesse se retirado para ouvir. O colar no pescoço parecia mais apertado, mesmo que o nó fosse o mesmo. A sensação de ser observado não vinha mais de olhos específicos, mas da própria ilha. Era como se ela fosse um organismo único, e ele estivesse dentro dele. E, se a ilha tinha um coração, ele estava batendo mais rápido, o que significava que algo estava para acontecer. Algo que não dependia mais dele. No dia seguinte, foi convocado pelo conselho. O ritual foi o mesmo. 6 mulheres, 6 símbolos, 6 pares de olhos que não piscavam. Mas desta vez, a mulher da serpente falou mais que o normal. A tradutora resumiu: "Você pertence à ilha até não pertencer mais." Era um aviso e uma sentença ao mesmo tempo. E ele entendeu que não havia prazo, apenas o momento certo. Quando esse momento chegasse, não haveria aviso prévio. Só ausência. E botas na praia. Ele voltou para a cabana sentindo o chão mais leve, como se a qualquer momento pudesse sumir. Não havia raiva nem pânico. Apenas uma estranha aceitação. Talvez porque, no fundo, sempre soube que a ilha não soltava presas vivas. Ou talvez porque, naquele momento, percebeu que a fuga verdadeira não era física. Era saber sair antes que o mar viesse buscá-lo. E isso, ele ainda não sabia fazer. Mas também não sabia se queria aprender. O mar, afinal, sempre cobra passagem. À noite, a criança voltou, como se nada tivesse acontecido. Sentou ao lado dele e ofereceu um pedaço de pão. Não falou nada, mas ficou observando enquanto ele comia. O gesto era simples, mas carregava uma sensação estranha. Despedida. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Comeu devagar, sentindo o peso de cada mordida. E quando olhou para o mar, achou ter visto algo se movendo na água. Algo grande demais para ser peixe. A ilha dormia, mas ele não. O vento soprava frio, trazendo o cheiro de sal e madeira úmida. O colar no pescoço parecia pulsar com o coração. E pela primeira vez, ele sentiu que talvez o mar não fosse o inimigo. Talvez fosse a saída, ou o carrasco mais rápido. De qualquer forma, sabia que o fim estava perto, e que o próximo amanhecer traria a resposta. A pergunta não era mais se ele sairia, mas como.
E na ilha, o como sempre é mais importante que o quando, porque alguns partem como lenda, outros como aviso, e ele ainda não sabia em qual categoria entraria. O som do mar crescia, como um tambor distante. E ele se perguntou se o próximo capítulo dessa história seria contado por ele, ou sobre ele. De qualquer forma, estava pronto para ouvir. Ele acordou com a sensação de que alguém havia sussurrado seu nome. Olhou em volta, mas a cabana estava vazia, iluminada apenas pela luz pálida que entrava pelas frestas. O colar de conchas ainda estava ali, mas a pedra central parecia mais quente. Lá fora, a vila estava silenciosa demais, como se todas tivessem saído para algum lugar que ele não fora convidado. Seguiu até a praia, e foi então que viu, na areia, bem à frente, uma única pegada feminina voltada para o mar. Ao lado dela, um ramo de flores brancas preso com um fio idêntico ao do seu colar. E gravada na areia úmida, uma frase no idioma local que ele agora conseguia ler. Um dia, você voltará. Horas antes, tinha passado a noite quase inteira acordado. O vento uivava pelas frestas da cabana e o som das ondas soava mais como chamada do que como ruído. O corpo estava cansado, mas a mente não conseguia descansar. Revisitava cada momento desde o naufrágio. As regras, os testes, a Praia Norte, a proposta de fuga. Tudo parecia convergir para aquele ponto silencioso. Era como se a ilha tivesse orquestrado cada passo, cada encontro. E de repente, percebeu que não estava ali por acaso. Ele tinha sido escolhido. Quando tocou o ramo na praia, sentiu um arrepio subir pela espinha. Não havia ninguém à vista, mas sabia que estava sendo observado. A sensação não era de ameaça, mas de promessa. Promessa de que mesmo se saísse, a ilha não o soltaria por completo. Seria como uma tatuagem invisível. Onde quer que fosse, ela estaria ali. O mar à frente parecia mais calmo que nunca, quase convidativo. Mas ele sabia que naquela calmaria havia dentes. E esses dentes sabiam o gosto dele. Ao voltar para a vila, ninguém comentou sobre o ramo ou sobre a frase. As mulheres agiam como se não soubessem de nada. Mas os olhares eram diferentes, não de julgamento, mas de cumplicidade silenciosa. Era como se todas compartilhassem um segredo que ele ainda não tinha ouvido inteiro. E, no entanto, esse segredo não o assustava. Pelo contrário, havia algo de sedutor nele. Algo que o puxava para querer saber mais, mesmo que o preço fosse alto demais. Durante o dia, as tarefas foram leves, quase simbólicas. Nenhuma pressão, nenhuma vigilância óbvia. Era como se a ilha lhe desse espaço para pensar. E, ao mesmo tempo, como se estivesse encurtando o espaço entre ele e o mar. A cada ida buscar água, a cada volta com peixe, o horizonte azul parecia mais próximo, e cada vez mais difícil de ignorar. Ele começou a sentir que o quando estava se aproximando, e que talvez não fosse ele quem decidiria. Naquela noite, a criança apareceu mais uma vez. Dessa vez, não trouxe pão nem sussurros. Apenas segurou a mão dele e apontou para o horizonte. Quando você for, leve isso com você. E entregou-lhe uma pequena concha dourada, diferente de todas as que já vira. O objeto era leve, mas parecia pesar mais que o colar. Não perguntou o que significava. Na ilha, respostas nunca são dadas antes da hora. E talvez nunca sejam. Ao amanhecer, a maré estava alta e o céu limpo. Não havia guardas nas torres e a vila parecia adormecida. Por um momento, ele pensou que poderia simplesmente andar até a água e desaparecer. Mas algo o segurou. Não era medo, nem dúvida. Era a sensação de que, se fosse naquele momento, estaria apenas repetindo o destino dos outros. E ele não queria ser lembrado como mais um par de botas na praia. Queria ser lembrado como o homem que voltou, mesmo que ninguém soubesse explicar porquê. O mar estava tão perto que parecia respirar junto dele. Cada onda que quebrava parecia dizer algo em uma língua antiga, quase esquecida. E no fundo, ele entendia cada palavra. A ilha e o mar não eram inimigos, mas cúmplices. E ele, a peça que circulava entre os dois, nunca seria dono do próprio destino. Podia tentar fugir, podia tentar ficar. No fim, a decisão não seria dele. E isso já estava claro desde o primeiro passo na areia. Quando voltou para a cabana, o ramo de flores havia desaparecido. No lugar, estava apenas a pegada feminina,
intacta, apesar da maré cheia. Era impossível, mas ali nada seguia às leis do possível. Olhou uma última vez para o mar e sentiu que o estava olhando de volta. Era um olhar de espera, de paciência infinita. Um olhar que dizia: você sabe que vai voltar. E ele sabia. Mesmo que nunca mais pusesse os pés na ilha. Talvez, pensou, não fosse a ilha que estivesse presa nele. Talvez fosse ele que já tivesse se tornado parte dela. Parte das histórias sussurradas nas noites sem vento. Parte dos segredos enterrados na areia. Parte das pegadas que o mar insiste em não apagar. E com essa ideia, sentiu que podia ir embora. Não porque estivesse livre, mas porque a prisão tinha se tornado lar. E lares, às vezes, sabem esperar. Então me diga, se fosse você, voltaria para a ilha? Ou deixaria que ela te encontrasse de novo quando menos esperasse? Escreve aí nos comentários, porque eu preciso saber se sou o único louco o bastante para pensar nisso. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e conta de onde está me ouvindo agora. Porque quem sabe, a próxima história que eu contar não seja sobre você.